por que que eu sou parecido com meu pai, com minha mãe? Por que que eu tenho características físicas e outras até, né, psicológicas? A gente tem características que foram herdadas, né? A gente, quando fala de hereditariedade, a gente está falando de herança, né? Por que que eu sou parecido com o povo da minha família? Onde que isso foi passado para mim? Como que isso foi passado para mim? Hoje nós temos a ideia de DNA, hoje a gente tem noção, né, de que os nossos genes são passados de geração em geração, porém, há algum tempo atrás, não se tinha nem noção de como que isso acontecia. E aí nós tivemos um pioneiro, né, uma pessoa que resolveu estudar esse assunto a vida para poder tentar explicar isso para a gente, que foi esse senhor aqui, que está aqui na foto, que é Gregor Mendel. Nós vamos falar primeiro sobre ele, porque quando a gente começa a falar de genética, o primeiro nome, né, que vem à cabeça quando a gente fala de genética é Gregor Mendel. Ele foi o pioneiro, ele é conhecido no meio científico como o pai da genética, né? Aquela pessoa que primeiro pensou, né, por que que a gente é parecido com os nossos pais? E aí ele não só pensou, como ele criou um método, né? Ele usou da metodologia científica para poder provar, né? Tentar provar as suas ideias. Então, como que foi a vida de Gregor Mendel? Ele nasceu em 1822, né? 1822, na Áustria, né? Ele nasceu na Áustria. E ele era filho de camponeses. E naquela época, né, os camponeses, eles estavam, né, no nível da hierarquia, né, de poder aquisitivo bem lá embaixo, né? Então ele não tinha condições de estudar, né? Só estudavam os filhos da burguesia, dos camponeses não, o camponês não estudava não. E aí como que ele fez para poder conseguir estudar então? Qual foi a ideia que ele teve? Ele pensou assim, então, né, já que eu não tenho dinheiro para pagar a escola, eu vou entrar no mosteiro, né? Eu vou virar monge, porque os monges estudam. Então, ele ingressou num mosteiro agostiniano e em 1843 ele foi ordenado monge. Então, na verdade, assim, quando ele entrou no mosteiro, a intenção que ele tinha era de estudar, né? Porque já que ele não tinha dinheiro para poder pagar, os pais dele não tinham dinheiro para pagar a escola para ele, antigamente não existia escola de graça, né? Quem quisesse estudar tinha que pagar. E os monges estudavam, ele pensou, então vou virar monge. Mas aí ele acabou pegando gosto por essa vida, né? E realmente ele foi ordenado monge, né? Ele foi um monge. Um monge é como se fosse um padre, né? Então, em 1843, ele foi ordenado monge, e aí ele estudou lá, e quando ele estudou no mosteiro, ele adquiriu, né, conhecimento que deixou ele com uma posição que ele pôde entrar na universidade. Então, ele entrou na Universidade de Viena em 1847. Quando ele entrou para a universidade, ele estudou matemática e ciências. Então, ele uniu essas duas coisas, né, de uma forma assim que foi impressionante. A matemática ela está muito presente na ciência. Quando a gente fala de ciência, a gente fala de matemática, porque tudo é calculado, tudo precisa de gráfico, precisa de estatística, né? A matemática está muito atrelada na ciência. E Mendel foi uma das pessoas que mais fez esse casamento. Ele apresentou, né? Então, o que aconteceu? Quando ele era monge, né? Ele ficou, né? No mosteiro, que era um lugar muito calmo, né? De muito silêncio, de oração e tal. E aí ele aproveitou todo esse tempo livre que ele tinha para poder fazer a sua pesquisa. Ele escolheu estudar ervilhas, né? É uma planta de fácil cultivo. E aí ele apresentou seu trabalho para a Sociedade de História Natural em 1865. 1865. Então, olha quando ele foi apresentar o seu trabalho. Né? Ele estudou, né? Ele entrou para a universidade em 1847. Desde quando ele estava no mosteiro, ele já começou a fazer sua pesquisa. E em 1865 ele apresentou seu trabalho. E nesse trabalho
ele falava sobre fatores, né, sobre alguma coisa que deve ter dentro do organismo que passa de geração em geração. E ele fez um trabalho muito completo e naquela época ninguém compreendeu ele. Né? Ele foi taxado de louco. Né? Ninguém, os mais antigos, né, os intelectuais que estavam lá na época, eles não conseguiram compreender Mendes. Passou a vida inteira para poder pesquisar esse assunto e ele não foi compreendido. Né? E aí ele morreu em 1884. E só depois que ele morreu, algumas pessoas foram lá pegar os trabalhos que ele tinha feito e aí falaram, mas não é que ele estava era certo. E enquanto ele estava vivo, ninguém acreditou nele. Então, o seu trabalho ele só foi reconhecido após a sua morte, né? O Mendel, ele não ganhou nenhum prêmio Nobel, ele não ganhou nenhuma premiação, ele não foi reconhecido, ele não foi aplaudido enquanto era vivo. Ele só conseguiu, né? Só foi possível compreender o trabalho dele depois que ele já tinha morrido, né? Então isso aí foi uma frustração na vida dele, porém o seu legado está nos livros de biologia até hoje, né? Todos os livros de biologia têm a história de Gregor Mendel, o trabalho de Mendel, e a gente começa a estudar genética a partir de Mendel.